Oba! Estamos todos bem? Então vamos para mais um poema do livro Alguma Poesia, do meu grande amigo Carlos Drummond de Andrade. Esse aqui é o terceiro poema. Já vimos o primeiro, aquelas 7 faces do Drummond. Já vimos o segundo, Infância, do Drummond. E agora vamos para o terceiro poema, que é o Casamento do Céu e do Inferno. Está com ele em mãos? Acompanhem comigo então o Casamento do Céu e do Inferno. Esse título, alguns leitores atribuem a uma intertextualidade com William Blake, que tem um texto, uma obra com o mesmo título, um título semelhante, que é o Matrimônio do Céu e do Inferno, ou o Casamento do Céu e do Inferno. Eu não vejo isso aqui, não vejo. Porque também o Blake é um poeta espiritualista, ele estava preocupado com outras coisas, com uma alma que não houvesse essa antítese céu e inferno, que houvesse uma harmonia entre essas oposições. Que na verdade essa oposição céu e inferno é uma coisa cultural e ela realmente não existe, não é própria da natureza humana, então é uma outra história. O Blake, ele estava interessado, William Blake, ele estava interessado em desenvolver a sua espiritualidade, etc. Eu acho que é só uma coincidência, porque no poema o Drummond ele vai enfatizar esse maniqueísmo, porque não é dele. O maniqueísmo é do eu lírico, é de uma situação, é de uma circunstância que ele encontra e ele vai brincar com isso e registrar bons sentimentos nisso. Mas ele mantém o maniqueísmo do céu e do inferno. Aliás, ele vai descrever e vai posicionar bastante bem esse maniqueísmo. Então, não vejo relação alguma, mas quando os outros leitores veem uma relação bastante forte com o Olavo Bilac, veem uma crítica bastante contundente contra o parnasiano, isso sim. Isso sim. O Drummond, ele é um antiparnasiano de carteirinha, porque o Drummond ele tem um compromisso muito forte com os sentimentos, com o amor, a paz, a amizade, a vida. E ele acha que a poesia, então, é uma coisa muito séria. E os parnasianos, eles faziam alguns poemas muito vazios, ocos, porque eram muito formalistas, estavam muito preocupados com a forma do poema e não com o conteúdo do poema. Então os modernistas bateram forte contra os parnasianos. Você conhece o poema, por exemplo, Os Sapos, do Manuel Bandeira, em que ele ridiculariza os parnasianos, os sapos parnasianos. Mas voltemos ao Drummond, então, o Casamento do Céu e do Inferno. Vamos ler? No azul do céu de metileno, a lua irônica, diurética, é uma gravura de sala de jantar. Anjos da guarda em expedição noturna velam os sonos púberes, espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. Pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmalhadas, incorporadas à Via Láctea, vagalumeando. Por uma frente o diabo espreita com o olho torto. Diabo tem uma luneta que vai léguas de 7 léguas e tem um ouvido fino que nem violino. São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Diabo espreita por uma frincha. Lá embaixo suspiram bocas machucadas. Suspiram rezas? Suspiram manso de amor. E os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda. E a carne penetra a carne. Que a vontade de Deus se cumpra. Tirante Laura e talvez Beatriz, o resto vai para o inferno. Esse é o Drummond. Grande poema. Mas eu disse que, eu acho, não sei não, vocês têm que acompanhar comigo essa historinha muito gostosa que está aqui, para vocês também verem o nível de leitura que vocês podem fazer. Eu já conversei com vocês sobre, toda obra, ela depende de uma boa leitura. E nem todos estão preparados para fazer uma boa leitura. Nem todos, inclusive eu.
Nem todos estamos preparados para fazer uma boa leitura, porque sempre a leitura ela implica vislumbrar, visualizar, detectar, constatar objetos muito mínimos, muito sofisticados, que às vezes passam por nós despercebidamente, eternamente. Por isso que eu sempre digo que as grandes obras ainda esperam por grandes leitores. Vamos tentar ser bons leitores nesta obra aqui também. Então veja comigo, vamos imaginar uma historinha. Imagine que o eu lírico, ele está numa fazenda e nessa fazenda houve uma festa de casamento. Esta festa de casamento terminou lá pelas 2, 3 da manhã. As crianças, os adolescentes estão dormindo num sobrado, na casa grande da fazenda, num sobrado, estão dormindo lá em cima. E lá embaixo, os menos adolescentes, os mais adultos, estão continuando a festa de uma outra maneira. Como naquele verso bastante pornográfico ali embaixo, e a carne penetra na carne. Então, como é que o lírico soube que estava acontecendo tudo isso? Porque o eu lírico que estava nessa festa da fazenda, ele foi lá fora fazer xixi no mato. E havia uma lua cheia bastante bonita, aquela lua que parece uma gravura de sala de jantar, naquele céu azul de metileno. Aliás, metileno que aparece aqui no primeiro verso desse poema, isso aqui é material para uma pergunta interdisciplinar. Então você conversa com o seu professor de química sobre esse metileno e o azul do céu, etc., porque dá uma questão boa interdisciplinar. Então esse nosso eu lírico, ele foi lá fora, nesse céu azul de metileno, porque também a luz da lua vai clarear e ajudar a produzir esse azul. E essa lua irônica porque não está escondendo nada, está mostrando tudo o que acontece durante a noite. E é uma lua diurética, porque você vê uma lua cheia no meio do mar, dá vontade de fazer xixi. Então, por isso que ele escreveu a situação dele. Então, na primeira estrofe, ele vai dizer o que estava acontecendo lá. No azul do céu de metileno, a lua irônica diurética é uma gravura da sala de jantar. Aí ele viu o que está acontecendo lá embaixo no sobrado. Ele vai nos dar uma ideia agora do que está acontecendo lá em cima, das adolescentes, das virgens dormindo. Ele dá nome de 2 delas, da Beatriz e da Laura. São 2 virgens, 2 adolescentes, 2 menininhas que estão dormindo lá em cima. E quando ele coloca lá em cima, já dá a ideia de céu e de inferno, porque lá em cima as virgens, lá embaixo as coisas acontecendo, o pecado rolando solto lá embaixo. Então lá em cima o céu, lá embaixo o inferno. Então, e tem uma escada em espiral que desce do céu para o inferno. Mas vamos lá para o céu na segunda estrofe. Anjos da guarda em expedição noturna velam sonos púberes, adolescentes, espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. É isso que está acontecendo lá em cima, ou seja, nada. Porque quem está fazendo alguma coisa são os anjos da guarda. O que os anjos da guarda estão fazendo? Estão espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. Você sabe que na fazenda, além do lençol e da coberta, você tem aqueles véus, ou filós, ou grinaldas, que cobrem os berços e as camas, porque tem muito pernilongo. Então o anjo da guarda está tentando espantar, alguns pernilongos estão tentando vazar esses panos para tadinhos, cutucar as crianças. Então, olha o que está acontecendo no céu. Anjos da guarda lá em cima, no segundo andar do casarão. Anjos da guarda em expedição noturna velam sonos púberes, espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. Vamos descer agora para o inferno, vamos descer. Pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmalhadas incorporadas à Via Láctea vagalumeando. Olha como é que aqui ele já faz uma crítica aos parnasianos quando ele diminui, ele menospreza. Em vez de ele dizer que alguém escreveu, ele fala diz que. Diz que é coisa de conversa fiada. Diz que, não sei quem diz que
Sabe, uma coisa que não tem autor e nem interessa, porque é uma coisa que não tem a menor credibilidade. Então, quando ele coloca, se diz que tem virgens tresmalhadas, ele está citando um poema do Olavo Bilac, que se chama Virgens Mortas, e que neste poema, neste soneto do Bilac, ele diz que as mulheres, quando morrem virgens, viram estrelas e ficam lá no céu. E que a gente tem que tomar cuidado aqui na Terra, porque tudo que a gente faz, essas virgens, essas estrelas estão vendo, estão ouvindo, e que a gente deve tomar cuidado para não ofendê-las. O Drummond acha isso ridículo. Ele acha isso ridículo. Por isso que ele coloca assim, ó, pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmalhadas. Tresmalhadas quer dizer fugidas, evadidas, desgarradas, espalhadas, incorporadas à Via Láctea, vagalumeando. Mas tem mais, olha como é que ele sobrepõe imagens. Vocês sabem, vocês já viram fotografias da Via Láctea. Vocês sabem que a Via Láctea é uma galáxia e é uma galáxia espiral. Ela se desenvolve como se estivesse abrindo uma torneira em espiral. Isso. Então, quando ele fala pela escada em espiral, e depois ele fala incorporadas à Via Láctea, ele deixa muito claro de quem ele está falando. E diz que tem virgens tresmalhadas, ficou muito claro, né, meu? Muito claro. Então, vou só repetir a terceira estrofe, mas você veja o quanto há de informações e imagens e antiparnasianas já na primeira citação que ele faz. Pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmalhadas incorporadas à Via Láctea, vagalumeando. Por uma frincha, o diabo espreita com o olho torto. Claro, o que é errado é torto. Que ele colocou aquele outro nome lá no primeiro poema, que ele falou que vai, Carlos, ser gauche na vida. Esse gauche também é torto. E foi um anjo torto que disse para ele, vai, Carlos, ser gauche na vida, ser um errado na vida. E o diabo é um cara errado que quer que você faça coisas erradas. Então, tá aqui, por uma frincha, por uma fresta, o diabo espreita com o olho torto. Ele está querendo ver acontecer o pecado, fazer as suas anotaçõezinhas ali. Diabo tem uma luneta que varre léguas de 7 léguas e tem um ouvido fino que nem violino. Não, veja comigo, observe bem o quanto ele infantiliza o parnasianismo. O quanto ele infantiliza o Olavo Bilac. Me parece até que ele vai colocando duas vozes nesse poema. O Drummond vai colocando duas vozes nesse poema. A dele, de um lírico homem, adulto, sério, e também uma voz infantil, que eu depreendo que seja a Beatriz. Pelo poema, pelo que está escrito, não por aquilo que eu imagino fora do poema, mas pelo que está escrito no poema, lá em cima havia duas adolescentes quase adultas, não criancinhas, adolescentes quase adultas, a Laura e a Beatriz. A Laura dormindo mesmo, dormindo apagada. Mas a Beatriz até soube do que estava acontecendo lá embaixo. Soube. Então parece que tem um pouco da voz da Beatriz infantilizando o poema, o Olavo Bilac, o parnasianismo, e uma voz séria que observa tudo e tomou a tarefa de nos relatar o que estava acontecendo nesta festa de casamento em que havia céu e havia inferno na mesma festa. Daí o título Casamento do Céu e do Inferno. Ele não colocou casamento do céu com o inferno, mas casamento do céu e do inferno. Os dois estavam lá. No casamento, na festa, o céu e o inferno. Então ele diz que, olha a voz infantil, o diabo tem uma luneta que varre léguas de 7 léguas e tem um ouvido fino que nem violino. São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Claro, São Pedro dorme. Claro, porque para o catolicismo, o pecado está em fazer coisas, não está em não fazer coisas. Então, quando começam lá os 10 mandamentos para você
não roubarás, não matarás, não cobiçar a mulher do próximo, não fazer coisas. Não. Se não fazer, então basta você dormir. Então, os católicos estão dormindo, São Pedro está dormindo, o relógio do céu ronca tranquilo. O problema é quem está fazendo alguma coisa. Esse está pecando normalmente. Então, São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Diabo espreita por uma frincha. Lá embaixo, no inferno. Suspiram bocas machucadas. Suspiram rezas? Não, lá embaixo é o inferno, não tem reza. Reza é lá em cima, antes de dormir. Suspiram manso de amor. Então aqueles ais de amor estão lá embaixo. E os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda, então é um crescente e a carne penetra na carne. Então foi até o fim. O que tinha que acontecer, aconteceu até o fim. E aí me parece que a Beatriz soube do que estava acontecendo lá embaixo. E ela então, ela entende que Deus, a vontade de Deus é que as pessoas que pecam sejam punidas e que as pessoas que não pecam sejam recompensadas. Então, se a vontade de Deus é essa, então que a vontade de Deus se cumpra. Que a vontade de Deus se cumpra e essas pessoas aí embaixo, elas sejam punidas. Entendeu? Então, que a vontade, ela estava a Beatriz muito nervosa com o que estava acontecendo. Então, que a vontade de Deus se cumpra, que esses pecadores vão para o inferno e que nós que estamos lá dormindo direitinho, a gente vai para o céu. É isso que tem que acontecer, que essa é a vontade de Deus. Aí o narrador, o eu lírico, o homem sério, diz, tirante Laura e talvez Beatriz, que está observando as coisas, o resto vai para o inferno. Porque fora essas duas, o bicho está pegando. As coisas estão acontecendo. Ok? Esse é o Drummond. Então ele pega uma cena, um fato, um acontecimento, e ele extrai dos fatos e dos acontecimentos ideias e pensamentos e imagens muito complexas de uma vida bastante complexa que é a dele, e nos põe a pensar, e nos põe a desenvolver o pensamento humano. E isso não é só no acontecimento, nessa narrativa que eu contei para vocês. Não, é mais que isso. Querem ver? Nesse poema, ele vai usar as palavras céu, inferno, céu, anjos, diabo, diabo de novo, São Pedro, céu, diabo, Deus, inferno. Olha um monte de palavras que você diria, isso está me parecendo um barroco conceptista. Exatamente. Naquele primeiro poema de Sete Faces, ele usa anjo, Deus, de novo Deus, diabo. Nossa, professor, está parecendo realmente um barroco conceptista. O tanto de metafísica que ele inclui no poema. Isso, esse pessoal da segunda geração modernista, esse pessoal que publica entre 1930 e 1945, esse pessoal que eu estou dizendo é Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes. São poetas que nessa época, eles são bastante católicos, cristãos, mas não só de falar, eles são igrejeiros mesmo. O Vinícius de Moraes, talvez você não acredite nisso, mas procure saber, o Vinícius de Moraes, nessa época, entre 1930 e 45, ele era um igrejeiro, ele era um beato, ele morria de medo do inferno, ele acordava durante a noite tendo pesadelos com o diabo e o seu tridente espetando o seu bumbum. Ele tinha pesadelo, ajoelhava do lado da cama e rezava suando e rezava. O Vinícius de Moraes, o mesmo poetinha, o melhor sonetista da literatura brasileira, aquele que depois se casou 9 vezes, aquele mesmo poeta que depois tomava 1 litro de uísque a cada show que ele fazia com o Toquinho, é esse mesmo. Só que isso é nos anos 60, 70, 80, mas lá em 1930, 40, ele morria de medo do inferno. Então, esse pessoal, eles publicavam uma revista chamada Festa, que era uma revista católica, uma revista cristã. E se você percebeu, se você puxar na internet
poemas do Murilo Mendes, do Jorge de Lima, que vão falar sobre Deus e Jesus e Cristo, você vai achar vários. O Vinícius de Moraes, então, nossa, você não acredita no que você vai achar. São poemas que têm trechos bíblicos imensos. Tem poemas surrealistas em que ele vai sonhando com serpentes, são coisas assim medonhas nessa fase. Então são autores que estão nos dando o prazer de entender um período da literatura brasileira em que havia uma metafísica dentro do modernismo. Aí, por que não é só metafísica que tem? Onde tem modernismo nisso? Nossa, onde tem, eu vou te mostrar. O Drummond ele faz uma superposição de imagens e também intersecções de imagens frequentemente, e ele o faz com uma maestria, com uma capacidade impressionante. É muito gostoso de ler, tanto é que eu vou ler de novo um trechinho, porque é muito gostoso de ler, como exemplo para você entender o que eu estou falando, para não ficar só na teoria. Então vamos lá comigo. Ó. Na terceira estrofe, veja lá, na terceira estrofe. Pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmalhadas encobradas a Via Láctea vagalumeando. Quando ele diz isto, ora, esse espiral e essa escada são imagens múltiplas, superpostas, porque tem uma espiral da escada que desce do segundo para o primeiro andar no casarão da fazenda, tem a espiral da Via Láctea real do céu, tem a espiral que eu imagino do livro do Olavo Bilac, e logo depois aparece a palavra Via Láctea, que vai me dar de novo Olavo Bilac, e astronomia, e céu, e estrelas, e céu de fazenda, de lua cheia. São imagens que, com vagalumes piscando e virgens tresmalhadas, são um monte de imagens que são sobrepostas, que são recursos tanto cubistas quanto surrealistas. São cubistas por quê? Porque superpõem imagens. São surrealistas por quê? Porque interseccionam imagens. Quando a gente fala superpõe, é uma coisa mais vertical. Quando você fala intersecciona, é uma coisa mais horizontal. Elas vão entrando lateralmente uma embaixo da outra e vão nos dando sentimentos mais múltiplos, mais complexos. E eu vou explicar melhor isso. Ó, por que o cara, o Drummond, vai fazer isso? Por que ele acha isso bonito? Porque isso lhe dá prazer. E por que isso lhe dá prazer? Porque ele consegue registrar sentimentos múltiplos, sofisticados. O que são sentimentos sofisticados múltiplos? É assim, ó. Nós não temos, via de regra, claro que sempre há exceções, mas nós não temos, via de regra, sentimentos exclusivos. Não. Você está almoçando, por exemplo, você está almoçando e comendo uma comida muito gostosa. Naquele instante que você está comendo uma comida muito gostosa, você sente exclusivamente o gosto da comida? Não. Você sente o prazer da companhia de quem está com você ou o desprazer de uma pessoa chata que está próximo de você. Você pode sentir uma irritação com algum animal que esteja latindo muito lá por perto, ou o contrário, com o carinho de um animal que esteja ali perto dos seus pés e aconchegante numa tarde de frio. Você vai ter sentimentos de uma coisa que possa estar passando na televisão, ou de uma conversa que está rolando ali na mesa, uma conversa bastante agradável ou desagradável, que tem uma pessoa muito interessante à mesa, de vez em quando você olha para ela e te dá um outro sentimento, que vai se misturar ao sentimento daquela comida gostosa que você está comendo. Mas não são sentimentos isolados. Esses sentimentos se superpõem. Esses sentimentos interseccionam. Essa complexidade de sentimentos vai dar um último sentimento, que vai ser a superposição e intersecção de todos eles, e esse último sentimento é o que ele quer registrar. Pegou a dificuldade? Pegou a sofisticação? Isso! É isso que o poeta modernista está buscando no século XX. Antes dos parnasianos, ou até os parnasianos, os poetas buscavam sentimentos exclusivos. E para quem está no século XXI vai dizer, mas isso é fácil. Claro que isso é fácil para quem está no século XXI. Para quem estava no século XVI, tipo Camões, procurar um sentimento exclusivo e registrá-lo era dificílimo naquela época para eles.
Mas passou. Por que hoje ninguém está escrevendo mais um poema épico? Porque não é isso que nos interessa mais. Porque é muito mais difícil hoje você registrar esses sentimentos superpostos. Então esse cubismo, esse surrealismo, esse futurismo, essas perspectivas de sentimentos, essas intuições, esse fluxo da consciência, tudo isso tem que aparecer no poema. Por quê? Porque é o que ele gosta, porque é o que ele está sentindo. Então, se eu estiver almoçando, sentir o gosto gostoso de uma comida, e eu fizer um poema e registrar só o gosto gostoso daquela comida, e ignorar todos os outros sentimentos que eu estava dando naquele momento, é um poema pobre. Definitivamente é um poema pobre. Mas aí você sabe agora, você sabe do que nós estamos falando aqui neste poema. Nós estamos falando de um monte de sentimentos, de antiparnasianismo, de manifesto modernista, estamos falando de, e de metafísica, e de catolicismo, e disto, e daquilo. É muita coisa registrada num poema que até aparentemente é só uma historinha. Até aparentemente é só uma historinha, mas não o é. Dada a complexidade dele, e quanto mais você lê este poema e conseguir pegar detalhes que ainda ficam para trás, e você conseguir juntá-los e ser cada vez mais complexa também na sua leitura, você vai aproveitar melhor do poema. Vai aproveitar melhor dele. Porque, vou repetir, que eu adoro essa frase, as grandes obras ainda esperam pelos melhores leitores. Seja um grande leitor. Meu nerd, seja um grande leitor. Vamos lendo esses belos poemas e aprendendo a ler. Foi um prazer ler este poema, estudar este poema com vocês. Um beijo, até o próximo. Ha!